Beleza, então, cadê meninos? A câmera? Bárbara, Letícia, João Lucas, Laura, Ana Júlia. Então, vamos lá, gente. Deixa eu só fixar minha tela para começar. Aí. Estão enxergando? Estão me ouvindo? Aí, ó, o tanto ficou melhor, ó. Agora eu vejo todo mundo. Como foram de férias, gente? Férias em casa? Alguém pegou coronavírus? Alguém de vocês ficou doente? Ana Júlia tá com cara que ficou doente, olha lá. Professora, eu não sei. Se eu tiver pegado, eu fui assintomático, mas não Já sei. sarou, né? Então é bom. O bom é de já ter pegado, porque a gente já ficou livre. Eu tive contato com pessoas que teve, mas eu não sei. Pode ser que você seja assintomática, né? Então você não vai pegar. Você teve contato e não pegou, eu acho muito difícil você pegar, então. Gente, então vamos lá. Então a matéria que a gente vai ver aí é esse livro de revisão, né? Então, são matérias que vocês já viram, só porque agora vai, né? Relembrar, porque já preparando vocês mesmos para o vestibular. Então, a matéria que a gente vai ver agora vai ser matriz, tá? Tá na página 3, no módulo 2. Então, o que seria uma matriz, né? Então, matriz é uma tabela, né? Que tem elementos na linha e na coluna, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a primeira linha, ó, que são os elementos 2, 3 e 1, e a segunda linha, que são os elementos 7, 6 e 8. E temos também as colunas, né? Aqui, ó, tem a primeira coluna, que são os elementos 2 e 7, a segunda coluna, que são os elementos 3 e 6, e a terceira coluna, que são os elementos 1 e 8. Essa matriz aqui, quando a gente for colocar o formato dessa matriz, sempre a gente olha primeiro quantas linhas, tá vendo? Ó, tem 2 linhas, então essa matriz é 2 por, e depois a gente vê quantas colunas. No caso, tem 3 colunas, então ela é 2 por 3. A nossa tabela, ela pode ser colocada tanto na forma de parênteses, né, na matriz, tá? Parênteses ou colchete, então tanto faz. Então, nesse exemplo aqui, essa matriz B aqui, ó, ela só tem uma linha, tá vendo? Uma linha que são os elementos 4 quintos, menos 1 e menos 2. E tem 3 colunas, então ela é 1 por 3, tá? Então esse aqui é o primeiro que a gente vê aí, ó, relembra aí em questão de matriz. Aí na matriz também a gente tem a nossa representação, né? Então como que a gente olha aí em questão da matriz? O primeiro elemento, sempre a gente coloca assim, ó. Sempre vem linha e coluna, tá vendo? Ó, A11 é porque está na primeira linha e primeira coluna. A12, linha 1, coluna 2. A13, linha 1, coluna 3. Então, sempre aqui, ó, o primeiro vem a linha e o segundo número é a coluna, tá? Aí aqui, ó, tá na segunda linha, então 2-1, 2-2, 2-3, terceira linha e assim sucessivamente, tá? Então, quando falar para você construir uma matriz, você tem que saber desses elementos aqui. Sempre primeiro linha e depois coluna. Ela, quando aparece uma fórmula para vocês, ela vai vir mais ou menos nesse estilo, né? Então, vai escrever, ó, A e J, lembrar que o I é linha, tá vendo? Até coloquei aqui, ó. O I vai ser a linha e o J vai ser coluna, né? M por N é a ordem, também novamente. Quantas linhas tem e quantas colunas tem? Sempre nessa ordem. Linha primeiro, coluna depois. Aí, continuação em questão de matriz. Na matriz, a gente tem a nossa classificação, tá? Eu coloquei aqui no livro de vocês, se forem acompanhando aí, também tem, tá? Tá aí na página 3, tá? Ainda tá a representação, aí vai vir em matriz quadrada, mas eu coloquei algumas aí para vocês, só para relembrar que às vezes pode cobrar em algum exercício. E no livro ele já foi mais resumidão. Então, a classificação da matriz. A matriz, quando falar que ela é unitária, é porque só tem um elemento. Ah, então a matriz unitária vai ter um elemento só, então vai ser um número, pode ser qualquer número que for. Quando falar matriz linha, é porque ela só tem uma linha, tá? Não vai ter mais de uma linha, só uma. E matriz coluna, só uma coluna, tá? Independente do tanto de linha, na coluna vai ter só uma. Matriz retangular, né? Na matriz retangular, aqui ó, a coluna, linha e coluna vai ser diferente, tá? E na matriz quadrada, linha e coluna vai ser igual, tá? Então, a diferença de retangular para quadrado, tá? Retangular
vai ser um retângulo, né? Ou o comprimento tem que ser maior ou a largura, né? Então, nesse caso aqui, ó, a linha são 2 linhas e 3 colunas. E nesse aqui, na quadrada, o mesmo tanto de linha vai ser coluna. Na matriz quadrada, ou a gente coloca nesse estilo, tá vendo? Ó, 3 por 3, ou a gente só escreve matriz de ordem 3. Quando falar que é de ordem 3, é porque 3 linhas e 3 colunas. Vai repetir o mesmo tanto de linha e coluna, vai ser igual, tá? Eu vou falando assim, gente, para a gente ganhar tempo, mas depois, se vocês quiserem anotar isso aí, tá? Aí fica, vocês pausam no vídeo, depois na gravação. Tá, então aqui vem uns exemplos aí, como é que a gente vai usar esses aí que eu acabei de falar, né? Então tá assim, esse primeiro exemplo, ó, dada a matriz, aí deu a matriz aqui, ó, 1, menos 3, 0 e 5, calcule. Aí ele vai dar aí para vocês, o que vocês têm que calcular? Ó? O A1, 1 mais o A2, 2, menos 2 vezes A1, 2, mais 3 vezes A2, 1. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho que saber é aqueles nomes, né, que eu acabei de falar lá na representação genérica. O que é cada um dos elementos? Esse aqui é a primeira linha e primeira coluna. Então, esse aqui é o A11, ó, tá vendo? Ó, o A11 vale 1. Esse aqui, ó, é a primeira linha e segunda coluna, ou seja, A12. Esse terceiro aqui, deixa eu só dobrar aqui. Esse terceiro aqui, ó, esse número menos 3, tá vendo? Ele tá na segunda linha e primeira coluna, tá vendo? Ó, A21 é menos 3. E aqui, ó, esse aqui, ó, ele tá na segunda linha e segunda coluna, que é o A22, que vale 5. Se você quiser escrever a matriz assim, né? Escrever que ela, na verdade, ela vem até aqui, né? Aquele exemplo. Quiser escrever e depois comparar os dois, né? As duas matrizes, às vezes fica mais fácil você ver quem que é A1, A12, A21 e A22, pode também, tá? Então, aí feito isso, descobriu qual que é o valor de cada elemento, a gente vai substituir aqui, ó, no que ele está pedindo para nós. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vou pegar aqui. Ó. Então, primeiro ele falou A1. O A1 a gente já descobriu que é 1. Então, vai ser 1 mais o A22. O A22 vale 5. Então, é 1 mais 5 menos. Aí tem 2 vezes o A12. O A12 é 0. Mais 3 vezes o A21. O A21 é menos 3. Né? Então, pronto. Aí agora é só resolver isso aqui, ó. 2 vezes 0 é 0. Então, vai ficar 1 mais 5 é 6. 6 mais com menos é menos. 3 vezes 3 é 9. 6 menos 9, menos 3, a resposta aí desse tipo de questão, tá? Então, esse aqui é um dos exemplos que pode aparecer para vocês. A matriz dá uma fórmula, né, para vocês descobrir. Então, tem que descobrir quanto que vale aí cada um dos elementos, ok? A gente vai falar mais um pouquinho, gente, sobre essa matriz quadrada, que ela tem algumas coisas importantes aí dentro, tá? Aqui, ó, eu coloquei aí, ó, gente, aí que bonito, vocês viram? Ó, então, aqui, ó, matriz quadrada e suas diagonais. Então, o que é diagonal? Coloquei aqui, ó, de amarelinho e de verde. Isso é diagonal, né? Nessa de amarelinho, eu vou chamar de diagonal principal, tá? Que começa lá do primeiro número e vai até o último. E essa daqui, ó, eu vou chamar de diagonal secundária, tá? Como ela é uma matriz quadrada, ó, tá vendo? Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, eu vou chamar de ordem 3, tá? Faça uma matriz quadrada de ordem 3. Então, você tem que fazer uma matriz nesse estilo aqui, tá? Aí, ó, o que apareceu aqui? Gente, isso aqui não tem no livro de vocês, mas às vezes pode perguntar em algum vestibular e em algum livro ou outro aparece, né? No livro de vocês não tinha, mas é interessante essa observação aqui, ó. Falar assim, ó. O traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, se tiver algum exercício perguntando qual é o traço de... E deu lá matriz, né, tal. Se ele perguntou o traço, você vai pegar todos os elementos aqui, ó, da diagonal principal e vai somar eles. Tá? Então, você vai somar todos eles. Então, nesse exemplo aqui, ó, a diagonal principal aqui, ó, é 2 e 3. Então, ó, qual que vai ser o traço? Vai ser a soma desses dois números da diagonal principal.
2 mais 3, 5. É uma pergunta bem fácil, porém, que se você não souber o que é traço, você vai saber responder? Não, mas é uma questão que eu já vi em algum vestibular aparecendo. Então, eu estou olhando aí na internet algumas questões que pode aparecer, como é revisão, né? Então, eu vou acrescentar algumas coisas aí diferentes que pode aparecer para vocês, tá? Então, essa questão de traço, tá? O traço de uma matriz quadrada é a soma dos seus elementos da diagonal principal, tá? Então, lembrar, diagonal principal e diagonal secundária, tá? Aí vem, né? Na matriz quadrada, a gente tem também a matriz identidade, né? O que é matriz identidade? A matriz identidade tem que ser uma matriz quadrada, tá? Ela tem que ser uma matriz quadrada e todos os seus elementos da diagonal principal, vale 1. E o restante, tudo vale 0. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, tá vendo essa diagonal aqui, ó, né? 1 e 1. Tá vendo? Na matriz identidade, a diagonal principal vale 1, o restante vale 0. Tá? Quando eu falar assim, ó, matriz identidade 2, como é matriz quadrada, gente, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, ela vai ser 2 por 2, tá vendo? Ó, tem matriz identidade de ordem 2. Aí você já vai construir. Ele não vai dar aqui essa matriz para você. Ele, no enunciado, vai falar, dada a matriz quadrada de ordem 2. Então, você já tem que saber que a matriz quadrada de ordem 2, ela é desse estilo. Dada a matriz quadrada de ordem 3, né? Então, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Você já sabe que a diagonal principal é 1 e o restante é 0. Então, quando ele falar matriz de identidade de ordem 3, né? 3 linhas, 3 colunas, diagonal principal 1, o restante 0. Tá? Então, é interessante aqui ficar atento nessa matriz quadrada, porque ele não dá matriz. Você já tem que saber que ela é nesse formato. Ok? Gente, qualquer dúvida, vocês ligam o microfone, perguntam ou perguntam aí no chat, tá? E para finalizar, quase finalizando, né? A gente tem também a matriz muito importante, é o que mais cai, né? Essa matriz transposta, né? Todo exercício. É claro que quando cai uma questão de vestibular de matriz, não vai cair só matriz, né? Vai ter matriz, vai ter outra questão junto com matriz, né? Mas aqui, ó, por exemplo, a matriz transposta. O que seria matriz transposta? É quando a gente troca de lugar linha e coluna. Tá vendo aqui, ó, essa linha 1 e 2, né? Isso aqui é uma linha, 1 e 2. Essa linha, ela vai virar coluna. Tá vendo, ó? Eu vou colocar o 1 e o 2, só porque é em forma de coluna. Aqui, ó, a segunda linha. A segunda linha é menos 3 e 5. Eu vou trocar ela por coluna. Tá vendo, ó? Menos 3 e 5. A terceira linha, que é raiz de 2 e 0, eu vou trocar ela por coluna. Então, ficou aqui, ó, a terceira coluna. A terceira linha vira a terceira coluna, tá? A representação dela vai ter um Tzinho em cima, então, às vezes, no enunciado ele não vai escrever transposta, ele vai colocar um Tzinho lá no expoente, né? Então, você já vai saber que é a transposta do número. Às vezes, ele só coloca, calcule a vezes a transposta, mais, depois a gente vai ver, né? Adição, subtração, tudo aquilo de novo, né? Mas aí aqui, ó, nesse tipo de exemplo aqui, né? Quando ele pedir esse Tzinho aqui em cima, é porque é para fazer a transposta dele, né? O que é linha, vira coluna. Aí, ó, se vocês forem ver, ó, ela era 3 linhas e 2 colunas, ficou o contrário, né? 2 linhas e 3 colunas. Olha um outro exemplo aqui, ó, da B, né? Mesma coisa, ó. Essa linha aqui, ó, 5 e 3, virou coluna. E essa linha 8 e 1 virou coluna. Pronto, fiz a transposta da B, tá? Então, isso daí é matriz transposta. Aí, o que apareceu também de diferente que vocês não viram no outro livro? Agora, vocês vão ver aí também. É esse tipo de matriz aqui, ó. Matriz simétrica. O que seria matriz simétrica? Quando você for fazer a transposta de uma matriz simétrica, vai dar a mesma matriz, não muda. Como é que eu sei? Vocês vão olhar a diagonal principal, é como se fosse o eixo de simetria. Aí, ó, o número que tiver de um lado vai ser igual do outro, ó, tá vendo? Ó, 2, 2, 0, 0, 4, 4, tá vendo? Então, isso aqui é uma matriz simétrica, tá? Ela vai ter a sua diagonal principal, a gente só ignora ela, e os outros elementos vão ser simétricos, tá? Aí, ó, se eu for fazer a transposta dela, tá vendo? Ó, essa linha aqui, que é 1, 2, 0, vira coluna. Olha aqui a coluna, tá vendo que é a mesma coisa?
Então, a transposta dela não precisa fazer, porque é a mesma coisa, porque ela é simétrica. Olha essa outra aqui, também uma matriz simétrica, porque olha aqui, ó, diagonal principal de amarelinho, né? E os outros elementos, tá vendo, ó, são simétricos, né? Aqui é 6, aqui é 6. Se tivesse outro número aqui, né, se fosse 3 por 3, o número que tá aqui ia ser o daqui. O número que tivesse aqui ia ser igual ao daqui, tá? Então, isso é matriz simétrica. Quando a gente vai fazer aí, ó, se fizer a matriz transposta, fica do mesmo jeito, tá? Igualdade de matriz. Gente, isso aqui nem precisaria falar, né? Porque quando uma coisa é igual, né? Então, se eu falar que uma matriz é igual a outra, é porque um elemento é igual a outro, né? Então, no caso, assim, só aparece. Você vai falar que uma matriz é igual a outra, é porque um aqui vai ter o número 1, o outro lá vai ter o número x. Aí vai falar que são matrizes iguais. Aí, no caso, vai perguntar qual que é o valor de x. Então, x vale 1, né? É lógico que não vai pedir dessa maneira, vai aumentar o grau de dificuldade. Como é que seria aumentando o grau de dificuldade? Colocando tipo um sistema. Em vez de colocar aqui, ó, que pôs 1, né? Então, a segunda matriz para comparar seria x mais y. Aí ia ser x mais y igual a 1, né? E a gente ia montar tipo um sistema, né? Então, é assim que apareceria igualdade de matrizes, tá? Um elemento de um é igual ao primeiro elemento do outro. O segundo elemento de um é igual ao segundo elemento do outro, né? Então, a gente faz esse tipo de atividade, a maioria das vezes é só sistema, tá? Então, vamos lá alguns exemplos. Vamos começar aqui nos exemplos aí sobre essas matrizes. Então, tá assim, ó. Obtém a matriz A, aí deu a fórmula aqui, ó. É uma matriz 3 por 3, né? Uma matriz quadrada. Ele poderia ter escrito assim ou poderia escrever de ordem 3, né? Então, a gente já sabe que é 3 por 3, né? E deu aqui a fórmula. Então, isso aqui ele não deu, tá? Isso aqui eu já escrevi para a gente agilizar. Então, se ele falou que é 3 por 3, você já tem que colocar aqui, ó. Que ele tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Aí, ó, o que a gente vai ter que fazer? Eu quero descobrir quanto que vale cada um desses elementos. Então, a gente vai substituir aqui, ó, o I e o J por esses elementos. Igual aqui, ó, esse primeiro aqui é 1, é porque o I vale 1 e o J vale 1. Então, você vai substituir aqui por 1 e por 1. 2, você vai substituir o I por 1, o J por 2, tá vendo? Aqui por 1 e aqui por 2. E fazer todas essas contas. Então, aqui ó, tem 3, 6, tem 9 continhas para vocês fazerem. Aí, quando resolver essas 9 continhas, aí você tem a sua matriz. Então, para andar um pouquinho mais rápido, né? Porque eu sei que o tempo é bem curto, eu já coloquei aqui, ó. Então, ó, a fórmula é essa, né? AIJ, 3i menos j ao quadrado. Então, ó, de amarelinho é o I, tá? Aí eu já coloquei aqui, ó, de amarelinho, substituindo o I. E de verdinho, substituindo o J, tá? Então, vai ficar 3 vezes, aí o I vale 1, menos o J também vale 1. Aí é só resolver essa continha, né? 3 vezes 1 é 3, e 1 ao quadrado é 1, e 3 menos 1 é 2. Então, pronto, eu já tenho o primeiro elemento aí da matriz. Aí você tem que fazer isso com todos, tá? Aí, ó, substituindo, ó, A1, 2, o I por 1, J por 2, né? Faz a continha, você tem aí a resposta do segundo elemento. A1, 3, mesma coisa, ó, por 1 e 3. Então, 3 vezes 1 é 3, e 3 vezes 3 é 9, diminuindo, deu menos 6. A2, 1, mesma coisa, por 2 e 1, né? Diminui, achou 5. A2, 2, 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 2 é 4, 6 menos 4, 2. E é grande, que eu falei, né? Quando é esse tipo de probleminha assim, só vai ser um pouquinho grande, né? Aí, ó, novamente, né? A2, 3, substituiu o I, o J e fez a continha. E, novamente, por A3, 1, A3, 2 e A3, 3. Feito toda essa conta aqui, tá vendo? Essa conta é enorme, né? Aí, o que a gente vai fazer? Ele quer saber qual que é a matriz, né? Então, a gente vai colocar os elementos aqui, ó, vai colocar ele na matriz. E essa daqui que vai ser a nossa resposta, tá vendo? Ó, pela ordem. A1 foi 2, A2, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2 e A3, 3. Aí, fazendo isso, você acha aí a matriz que ele quis saber, né? Aí, às vezes, ele ainda, para piorar o probleminha, né? Para aumentar o grau, ele ainda vai falar assim, ó, cadê a pergunta? Dada a matriz, tal, calcule a transposta, né? Aí ele vai falar, quanto que é a transposta?
Ele vai fazer assim, ó, tá vendo? Ainda deu uma fórmula, você ainda tem que descobrir, né, qual que ficou, como é que ficou sua matriz, você vê minha matriz aqui, ó. E ele ainda pediu a transposta. Então, essa daqui é o A. E ele não quer o A, ele quer o A transposta, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai trocar. Onde é que tem a linha aqui, ó, né? Essa linha vai virar coluna. Então, 2 menos 1 menos 6. Segunda linha, né? 5, 2 e menos 3. Vai virar coluna. 5, 2 e menos 3. Terceira linha, 8, 5 e 0 vai virar coluna. Então, tá aqui, ó. 8, 5 e 0. Pronto. Aí, ó, tá a resposta aí, ó. Se ele pedir a transposta dele, tá vendo? Ficaria assim, dessa maneira. Ok? Estão lembrando dessa matéria? É boa, não é? Sim, é a melhor matéria, matemática. Aí, ó, o que eu falei para vocês? Ó, onde que aumenta o grau de dificuldade, ó. Dada a matriz, né? Aí deu a matriz A matriz B, né? E ele falou, calcule x e y para que A seja igual, tá vendo? É uma igualdade de matriz, mas ele pediu a transposta de B. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a transposta de B, né? Onde é que tem linha aqui, ó? Vai virar coluna. Então, eu já coloquei aqui, ó. Tá vendo? Essa linha x mais y e 3x menos y, que é linha, virou coluna. Essa segunda linha, que é 5 e 1, virou coluna. Então, ó, é uma igualdade. Então, eu escrevi a primeira matriz aqui, igual à segunda matriz transposta, que foi o que ele falou, tá? Então, na igualdade de matriz, a gente compara elemento com elemento, né? O primeiro elemento aqui é 2, o primeiro elemento aqui dessa matriz é x mais y. Então, eu tenho que x mais y vale 2, tá? O segundo aqui é 5, aqui é 5. Não tem jeito de fazer nada, né? Então, não vai nem usar ele. Aqui, ó, é 10 e aqui é 3x menos y, ou seja, 3x menos y vale 10. E aqui é 1 e 1 também não precisa fazer nada, né? Que 1 igual a 1 não resolve nada para nós. Então, ele quer saber o valor de x e y. Então, o que a gente vai ter que fazer? Resolver esse sistema para descobrir o valor de x e de y. Então, aqui só relembrando como é que a gente resolve o sistema, tá? Se ele já estiver nesse formato, né? Que tem como a gente cortar o número de cima com o de baixo, é o jeito mais fácil que tem, né? Já facilitou para nós, né? Por quê? Porque aqui, ó, um é y positivo, o outro é y negativo. Quando a gente tem um positivo e um negativo, a gente pode cortar. A gente usa o método da adição aqui, ó, nesse sistema, né? Pega o número de cima com o de baixo. Quando não acontecer isso, você pode forçar, né? Ou multiplicar por menos para trocar o sinal, porque tem que ser um positivo e um negativo. Ou pode, por exemplo, aqui, ó, eu poderia ter multiplicado por tudo aqui por menos 3, porque aí ia ficar menos 3x, menos 3y e menos 6. Aí eu poderia cortar aqui, ó, se você quisesse, para cortar, né? Mas aqui já facilitou para nós para cortar. Então, resolvendo aqui, ó, x é como se fosse um x, né? X mais 3x vai dar 4x. E 2 mais 10 é 12. Aí aqui é só passar o 4 dividindo, né? Então, x vai ser 12 dividido por 4. E 12 dividido por 4 é 3, porque 4 vezes 3 é 12. Ah, então, já achei o x. Para me achar o y, ou eu substituo nessa ou nessa o valor de x, aí acho o y. É lógico que a gente vai escolher a que tiver mais fácil, né? Essa daqui aparentemente é mais fácil, né? Que é x mais y igual a 2. Aí no lugar de x vai pôr 3. Então vai ficar 3 mais y igual a 2. O 3 vem para o lado de cá, troca o sinal, né? Então vai ficar 2 menos 3. E 2 menos 3 é menos 1. Pronto. Respondeu a questão que ele queria, né? Calcule o valor de x e y. Então, x vale 3 e o y menos 1. Ok? Se ele tivesse falado assim, ó, determine a matriz B. Aí você só ia substituir aqui, tá? O x e o y pelos valores dados, aí você ia só escrever a matriz B. É lógico que não ia perguntar isso, porque se a matriz é igual a essa, né? Então, que ia dar 2, 5, 10 e 1, né? E aí, por isso que ele não vai perguntar dessa maneira. Dúvidas? É isso daí, gente, a nossa matéria de hoje, tá? Sobre matrizes, tá? E eu já vou escrever, ó.
que bonito. Olha que legal. Tarefinha de hoje, né? Vai ser a página 5 e 6. Gente, a partir de agora, as nossas tarefas, eu quero que vocês mostrem online, tá? Então, eu vou falar assim, gente, mostra a tarefa aí, deixa eu ver quem fez e quem não fez. Então, na próxima aula, eu costumo entrar aí uns 5 minutinhos antes. Eu vou começar a entrar 5 minutinhos antes, tá? Aí, quem quiser já entrar um pouquinho antes, para já me mostrando a tarefa, quem não enrola tanta aula, aí você fala, professora, aqui é a tarefa. Aí você já mostra, né? E eu já dou ok aqui no meu caderno que vocês fez. Aí, se tiverem feito, eu já vou dar a pontuação para vocês. Quem não fizer, gente, aí vai perder essa pontuação, tá? Então, a tarefa de casa aí, ó. Dá para fazer no livro essa primeira aí. Deixa eu ver a outra página se dá. Se não der, a gente tem que ser no caderno. Não cabe aí. Aí pode ser no caderno. Não precisa copiar a pergunta, porque é muito, tá? Eu pus todos os exercícios, porque essa matéria também é bem tranquila e é rápida. Não são exercícios demorados. Então, por isso que eu passei todos, tá? Então, essa aí vai ser a tarefa de casa. Páginas 5 e 6. Todo mundo localizou essa página, né? Com essa aí, ó, Ana, Beatriz e Carla, tá? Então, aí tem até a matriz, né? 3, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 3, né? A matriz aí para vocês fazerem. E essa daí vai ser a tarefa de casa, ok? Deixa eu ver aqui se todos estão presentes na aula de hoje. Mariana, Ana Júlia, Bárbara, João Lucas, Letícia, Matheus sem câmera, né? Quem faltou? Deixa eu ver aqui. Ana Júlia, Bárbara, João Lucas tá aí. Karen. Karen não está. Laura. A Laura não estava no começo? Ou não era ela? Tá. Acho que ela saiu. Deve ter caído ou coisa do tipo. A Karen também estava na primeira aula, não sei o que foi. A Karen estava também? É porque eu não... Na hora que eu começo a explicar, eu aumento minha tela e não dá para ver só alguns, não dá para ver todos. Então, as duas aqui vai ser metade da aula. É a Karen e a Laura. Ok, gente, então, deixa eu virar minha câmera para me despedir de vocês. Deixa eu desligar essa luzona aqui da minha cara, ninguém merece. Aí, sou eu, de novo. Gente, então, tchau para vocês, tá? Qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar lá naquele chat lá. E também vocês podem rever o vídeo aí, tá? Aí na próxima aula eu quero ver essa tarefa aí online. Aí vocês vão pegar... Ah, professora, eu fiz a tarefa. Aí vocês vão mostrar assim, ó, o livro, tá? E eu vou estar vendo aí a tarefa de vocês, ok? Bye, bye para vocês. Até... Com Deus, professora. Até mais. Até mais.